Olá, eu sou o Marcos, faço parte do grupo Ministério Sementes de Amor e hoje nós vamos estudar o capítulo 11, O Dom de Deus, e o capítulo 12, Filhos de Deus, do livro O Evangelho para a Vida Real, do autor Jerry Bridges. Para começar, eu gostaria de ler alguns versículos. Então vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, 3. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Também em 2 Coríntios 4, Paulo escreve assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E quando Paulo escreve aqui o Deus desta era, ele está se referindo a Satanás. Ele escreve aqui Deus com letra minúscula, que é o príncipe e o regente dessa era. Esses versículos nos revelam a nossa condição de pecadores e separados de Deus, condenados à morte e ao sofrimento eterno. E quando a gente fala aqui de morte, é a morte espiritual. Nós estamos separados, longe de Deus. Nós não temos condição nenhuma de nos aproximar de Deus. Nós não temos capacidade de entender e vivemos na escravidão espiritual. É como estar na cadeia, presos e condenados à morte. Vivemos no corredor da morte, aguardando a sentença e a condenação para a morte eterna e sofrimento eterno no inferno. Essa é a condição que nós vivemos. Essa é a real condição do ser humano, segundo a Bíblia, segundo os versículos que acabamos de ler. Mas agora vem uma grande notícia e precisamos dar um glória a Deus enorme e muito forte, porque agora podemos ver em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus, a fé. Isso é maravilhoso. A gente precisa ter isso em mente. A gente só pode ter fé se Deus nos permite usufruir do dom da fé. E isso é muito interessante, porque a gente precisa ter fé em quê? Fé em Jesus Cristo, que Deus nos providenciou. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz, derramou seu sangue para lavar os nossos pecados e nos perdoar de toda a transgressão, de todos os pecados, e assim nos redimir e nos salvar da condenação e da morte eterna, longe de Deus. Isso é maravilhoso. A gente precisa ter isso em mente e pedir a Deus para que a gente possa ter fé em Jesus Cristo, que nos proporciona salvação e vida eterna com Cristo, vida eterna com Deus. A Bíblia diz, em Efésios, que a salvação que Jesus Cristo oferece ao homem é pela graça, e pela graça é tudo o que eu preciso, mas não mereço. Eu não mereço a salvação, mas Deus, através da morte de Jesus Cristo na cruz, nos oferece, nos proporciona, nos dá de graça. O que precisamos é ter fé. Isso é maravilhoso, porque Deus providencia a salvação para nós de forma gratuita.
de forma legítima e totalmente de graça. Isso é maravilhoso. Agora, a grande notícia é que através da fé podemos ser salvos. E além disso, nós podemos ser chamados filhos de Deus. Olha como diz em 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Maravilhoso, que notícia maravilhosa. Nós estávamos condenados à morte. E quando a gente fala morte, repito, morte espiritual. Estávamos condenados à morte e ao sofrimento eterno, longe de Deus. Mas Deus nos permite usufruir da fé. E fé em quê? Fé em Jesus Cristo, que nos proporciona salvação através da morte na cruz. Morte nos lavando e nos purificando de todo o pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue para purificar os nossos pecados. Ao terceiro dia ressuscitou e voltou aos céus para nos preparar lugar, para estar com Ele no céu. Isso é uma notícia que nós devemos dar glórias a Deus. 24 horas, o tempo todo dar glórias a Deus, porque agora podemos ter a salvação em Jesus Cristo e além disso, ser chamados de filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estarem em temor, mas recebeste o espírito de adoção de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que notícia maravilhosa! Isso está em Romanos 8, 15 e 16. Agora nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos assim filhos de Deus. E Deus nos adotou como filhos amados, para que vivamos lá no céu, glorificando o seu nome e dando glórias a Deus, com Ele e com todos os salvos nos céus, eternamente. Saímos da condição de pecadores, de condenados à morte eterna, ao sofrimento eterno. Nós saímos dessa condição para agora sermos salvos por Jesus Cristo, filhos de Deus, adotados na família de Deus, filhos adotados, como herdeiros do Senhor. Somos abençoados com essa oportunidade de usufruir da bênção do dom de Deus, que é a fé em Jesus Cristo. Agora, precisamos dar glórias a Deus. Glória a Deus por nos amar e nos proporcionar a salvação. Glórias a Deus por nos resgatar da lama e da condenação de vivermos nesse mundo, mas não sermos desse mundo. Vivemos nesse mundo, mas temos a quem recorrer. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos proporciona o escape, a liberdade, né? Então isso nós devemos dar glórias a Deus. Glória a Deus por nos amar e nos proporcionar a salvação em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa igreja. Deus abençoe todos os salvos e que nós possamos estar sempre buscando a Cristo, buscando a Deus, buscando a melhor forma de estarmos perto do Senhor, que possamos estar desenvolvendo uma intimidade com o Senhor, que a gente esteja cada vez mais perto, estudando cada vez mais a palavra do Senhor, para que as verdades da palavra de Deus estejam bem cravadas no nosso coração e na nossa mente,
para que a gente viva nesse mundo perdido e condenado por Satanás, mas com a certeza de um futuro brilhante e abençoado, ao lado do Senhor, ao lado dos salvos em Cristo Jesus, nos céus, dando glórias e cantando louvores de glória a nosso Deus, que nos proporciona a salvação. Peço com sinceridade de coração, para que Deus permita que você tenha fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Que essa fé envolva o seu coração e sua mente, para que a sua mente e o seu coração aqui vivam para o Senhor. E que tudo que a gente faça aqui na terra seja para nos aproximar do Senhor Jesus. E assim nos proporcionar essa salvação futura com o Senhor nos céus. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo e do evangelho. Deus nos proporciona, através do seu dom da fé, acreditarmos em Jesus Cristo. Através do nosso querer, da nossa vontade, nós nunca iríamos nos aproximar de Deus, porque estamos vivendo num mundo caído, num mundo perdido, governado por Satanás. Aqui tudo é para o mal. E glórias a Deus, por quê? Porque apesar disso, apesar de vivermos nesse mundo perdido e caído, regido pelo Satanás, Deus nos proporciona o dom da fé, e fé em Jesus Cristo, como já falei. Glórias a Deus. Louvado seja Deus por esses 2 capítulos. Além de usufruir do dom da fé, podemos ser chamados filhos de Deus e adotados na família de Deus, para sermos e usufruirmos das maravilhas do céu, quando lá estivermos, junto com Jesus, com Deus e com todos os salvos. Esse foi o estudo que nós preparamos, e que Deus abençoe a sua vida e que Deus oriente a sua vida. E se por algum motivo você ainda não conhece a Jesus Cristo como seu Salvador, peça a Deus que libere esse dom da fé, para que você possa acreditar com o seu coração e com sua mente que Jesus Cristo veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz para salvar-nos do pecado e da condenação eterna. E assim agora somos salvos, libertos, para usufruirmos disso nos céus, quando lá estivermos. Louvado seja Deus por esse estudo. Deus abençoe a sua vida. Amém.